didática das provações. Hoje veremos que há ainda uma 41ª justificativa para que ocorram dores e sofrimentos na vida do ser humano. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que se saiba que juízos são executados sobre pessoas que, abertamente ou não, assumem sua rejeição a Deus e a consequente aliança com o maligno. O Senhor almeja que sejamos muito prudentes em nossas palavras e ações. Coisas muito negativas, como maldições proferidas, podem vir a acontecer, para que aprendamos a lição de controlar melhor aquilo que falamos e fazemos. Versículo bíblico pertinente a este tema. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Quando a multidão de judeus, presente ao julgamento de Jesus por Pilatos, bradou o que consta no verso bíblico citado, mal sabia que exatamente o que pediram aconteceria em poucas décadas. Os filhos e netos dessa geração seriam os mais afetados pela tragédia que eles mesmos anunciaram e que seria executada pelo exército romano a partir do ano 70 d.C. Muitos dos que ali estavam eram pessoas que haviam sido beneficiadas pelo ministério de Jesus, pessoas que tinham sido curadas ou que conheciam alguém que recebera essas bênçãos das mãos do Salvador. Havia ali pessoas que nem sequer sabiam quem era Jesus, bem como pessoas que o conheciam e que não acreditavam no fato de ser ele o Messias prometido. Havia também líderes religiosos e militares judeus e ainda anjos malignos travestidos de seres humanos que tinham como finalidade, naquele momento, instigar as pessoas a gritarem contra Jesus e a exigirem sua condenação. O sofrimento pelo qual passaram os habitantes de Jerusalém por ocasião do cerco romano à cidade é quase indescritível. Fome, doenças, carnificinas, canibalismo, entre outros, foram alguns dos gravíssimos problemas que enfrentaram, aqueles que, algumas décadas antes, pronunciaram sua própria sentença de destruição. Seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, disseram. Durante o cerco e os ataques de Tito, morreram 1.100.000 judeus, sendo que ainda quase 100.000 foram escravizados. Flávios Joséfos. Essas provações enfrentadas pelos judeus daquela época indicam que os juízos do Senhor são uma realidade inquestionável. Todo esse sofrimento e angústia poderiam muito bem ter sido evitados se o povo houvesse manifestado uma atitude menos maligna em relação ao Senhor e aos cristãos que dali para frente se converteriam em Jerusalém. Tudo isso poderia ter sido evitado se, inclusive, em sua incomensurável maldade, esse povo houvesse atendido aos diversos apelos do próprio Tito para que se rendessem. O historiador judeu Flávios Joséfos foi um dos emissários e interlocutores entre os militares romanos e os líderes judeus que estavam dentro da cidade cercada. Em uma de suas tentativas de articular a rendição, ele mesmo foi atingido por flechas atiradas pelos judeus que o feriram gravemente. Deus não permitiu toda essa tragédia para simplesmente vingar-se daquelas pessoas. Tudo isso foi permitido para que ficasse claro para toda a humanidade que não somos insuperáveis e que não somos os controladores e comandantes absolutos do futuro. Há um Deus no céu que a tudo governa e em nossa arrogância e prepotência muitas vezes o afrontamos e desafiamos. Muito bem, mesmo tendo sido explicitamente insultado e ultrajado naquela ocasião diante de Pilatos, em que de maneira insana gritaram: "O seu sangue caia sobre nós e nossos filhos",
o Senhor ainda fez muitas tentativas para salvar a vida dessas pessoas. Por exemplo, muitos cristãos estavam em Jerusalém entre os anos 33 e 70 d.C., anunciando as maravilhas do Evangelho, principalmente o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas por que não creram e não abandonaram sua péssima conduta? Por que insistiram em permanecer como irremediáveis transgressores da lei do amor? Por que não tiveram uma atitude de humildade frente aos diversos apelos que lhes foram feitos para se renderem por ocasião do cerco romano? Os males que nos assolam são, também e muitas vezes, frutos da nossa própria maldade e persistência em continuar rejeitando o bem que o Senhor nos revela a cada dia. Voltando ao exemplo bíblico do povo de Israel, por muitas vezes Deus anunciou-lhes profecias condicionais, ficando sob responsabilidade da própria nação eventuais flagelos que viessem a acontecer. Nessas profecias condicionais sempre era informado ao povo: se fizerem isso, acontecerá aquilo, ou se não fizerem isso, acontecerá aquilo outro. Ler com atenção Levítico 26, versos 1 a 45. Ou seja, as pessoas estavam plenamente avisadas das consequências de possíveis atos de desobediência e rebeldia, sendo que a história daquele povo revela que, mesmo estando cientes dessas coisas, incorriam em constantes quedas e transgressões, principalmente relacionadas à idolatria. Como consequência dessas atitudes, Deus permitia que constantes provas viessem sobre eles, justamente para fazê-los enxergar o mal com o qual estavam envolvidos e fazer-lhes arrependerem-se e converterem-se novamente. Tragédias anunciadas são muito comuns entre nós. Há como evitá-las, mantendo atitudes menos rebeldes contra os princípios eternos da verdade, da justiça e do amor. Uma pérola de esperança para você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira Carta de Pedro 5:7. Por favor, compartilhe esta mensagem com muitas pessoas que precisam saber da vontade de Deus para elas.